Bom, agora vamos a um exemplo que a gente tem aqui para capacitores, no caso de associação de capacitores. Ele diz o seguinte: na associação de capacitores da figura, determine, letra A, o capacitor equivalente e a carga de cada capacitor. Quando ele fala capacitor equivalente, ele vai querer a capacitância equivalente da associação. E aqui a carga de cada capacitor. Olhando aqui, a gente pode resolver da mesma maneira que a gente resolvia lá para resistores, para geradores, quando você tinha associação de geradores, para saber. Vamos pensar que a corrente entrasse por aqui. Claro, eu não estou pensando em corrente aqui agora porque eu estou falando só em carga e tensão. Mas vamos pensar que ela está entrando por aqui. Nesse ponto, eu tenho dois pontos de divisão. Então, nesse caso, se eu tenho divisão aqui, ó, quando passa por aqui, eu já sei que essa associação ela está em série. Esses dois capacitores eles estão em série. E aqui também dá para perceber com essa divisão que esse capacitor de cima estaria em paralelo com o de baixo. Então, a primeira coisa que a gente precisa resolver é a série. Lembre que as capacitâncias em série têm características específicas. Por exemplo, a carga associada a essas capacitâncias é a mesma em série, né? E a tensão é diferente. No caso da capacitância em paralelo, a gente tem a carga sendo diferente e a tensão sendo igual. Então, lembre dessas questões. Bom, aqui como ela está em série, como é que eu resolvo em série? Vamos lá. Para resolver a capacitância em série, a gente pega a capacitância 1 vezes a capacitância 2, dividido pela capacitância 1 mais a capacitância 2. Lembre, a fórmula é bem parecida com a de resistores, só que é o contrário. Lá para resistores a gente tomava quando era em série. Aqui a gente multiplica e divide pela soma desses dois números, no caso, com essa função, quando é série. Quando é paralela que a gente vai somar aqui no caso, que no caso dos resistores é quando era em série que a gente somava. Então, substituindo aqui a função, a gente vai ter capacitância em série vai ser igual, vamos lá, 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Capacitância em série vai ser igual, 3 vezes 6, 18, 3 mais 6 dá 9, então aqui vai dar 2 microfarad, né? Aqui a gente já achou em série. Como agora esse de cima está em paralelo com o de baixo, basta somar, porque lembre, em paralelo a gente soma capacitância 1 mais a capacitância 2. A 1 ficou quanto? 2 e a 2, 8. Então, a capacitância equivalente aqui da associação vai ser igual a 10 microfarad. Achamos a letra A. Agora, na letra B, ele quer que você calcule a carga de cada capacitor. Então, vamos lá. Lembrando, como esses dois aqui estão em série, então a carga do primeiro capacitor é igual à carga do segundo capacitor. Como tudo isso aqui está associado a uma resistência equivalente, no caso, uma DDP de 20 volts, isso aqui, lembre, a gente tem uma resistência equivalente associada a ele, que foi de quanto? Que foi de 2. Então, a gente vai usar essa capacitância equivalente aqui para calcular a carga. Então, Q vai ser igual a C vezes U. Então, aqui a carga no capacitor 1 e no capacitor 2 vai ser igual. Quanto é a capacitância equivalente aos dois? A gente acabou de achar. Equivalente aos dois foi 2. Então, 2 vezes a tensão que ele está associada, 20 volts. Então, aqui a carga 1 e a carga 2, elas vão ser iguais a 40 microfarad. Agora, vamos calcular a 3. A 3 está em paralelo, então basta usar a mesma função, lembrando que ela tem a carga diferente das anteriores, porque essas aqui estão em série, e quando você está em paralelo, tem carga diferente. Então, aqui quanto é a carga associada a ele? 8, e a tensão que ele está associada? 20. A gente usa a mesma função, C vezes U. Aqui vai dar igual a 160 microfarad, tá? 160 microfarad aqui. Então, a gente já tem as capacitâncias. A da carga 1, que é igual a da carga 2, e as duas é 40 microfarad. E a carga 3, que a gente tem no capacitor 3, 160 microfarad. Daí a resposta. Ok? Bons estudos.